O estampido do fuzil não é um som, é uma pancada seca que empurra o ar contra o seu peito e faz seus dentes vibrarem. Você sente o cheiro metálico do sangue misturado com a pólvora queimada e o esgoto a céu aberto de um beco que parece não ter fim. Sua mão está suada, a luva tática escorregadia no punho da arma e o seu coração não bate mais. Ele martela contra as costelas como se quisesse escapar daquele colete balístico que parece pesar uma tonelada. Você está aqui, comigo, no meio do breu, enquanto o rádio chia instruções que parecem vir de outra dimensão, onde a vida ainda faz sentido. Se você acha que sabe o que é medo, espere até ver o que acontece quando a luz do sol deixa de ser uma opção e a única coisa que separa seu corpo de um saco preto é a ponta da sua mira. Respire fundo, se conseguir, porque a partir de agora você não é mais um espectador. Você é parte da minha unidade e um erro minúsculo vai ser o último da sua existência. Se você quer entender o que é o limite da sobrevivência, não desvie o olhar agora, porque o que está esperando na próxima esquina vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o inferno urbano. O capitão grita algo, mas a voz dele se perde no zumbido ensurdecedor que tomou conta dos meus ouvidos. Estamos subindo a encosta. O terreno é íngreme, enlameado. Cada passo é uma aposta contra a gravidade e contra a emboscada que sabemos que nos aguarda. Meus olhos varrem as janelas quebradas, as frestas entre os barracos de tijolo aparente, procurando qualquer movimento que denuncie uma posição. O suor escorre pelos meus olhos, arde como ácido, mas eu não posso piscar. A disciplina de tiro é a única coisa que mantém a minha sanidade, enquanto a adrenalina inunda meu sistema, transformando o tempo em algo elástico, onde um segundo parece durar uma eternidade. O capitão faz um sinal com a mão, um gesto rápido e preciso, e a unidade se dispersa em um movimento ensaiado à exaustão. Sinto o peso do equipamento me puxando para o chão, mas a necessidade de manter a guarda alta é maior que qualquer cansaço físico. Eu olho para o lado e vejo o soldado ao meu lado, o rosto coberto pela balaclava, os olhos fixos na frente. Ele é uma extensão do meu próprio corpo. Se ele cair, eu caio. Se ele falhar, eu morro. A lealdade não é uma palavra bonita aqui. É a única garantia de que vamos sair vivos. E, sinceramente, você sobreviveria a essa pressão constante de saber que cada sombra pode ser um gatilho pronto para disparar? Continuamos avançando por um corredor estreito, onde a luz do poste lá embaixo não alcança. O silêncio que se segue aos tiros é mais aterrorizante que o próprio barulho da guerra. É um silêncio carregado, preenchido por respirações ofegantes e pelo estalar de madeira velha sob nossas botas. Sei que estamos sendo observados. Posso sentir o peso dos olhares vindo lá de cima, das lajes onde eles nos esperam. É um jogo de paciência cruel. Cada esquina é uma interrogação. O capitão para de repente, o punho erguido, sinalizando que algo está errado. O rádio emite um aviso frenético sobre uma movimentação atípica no setor alfa, indicando que fomos cercados. Foi nesse preciso momento que o ar ficou pesado demais. Eu sabia, naquele segundo, que alguém não sairia dali depois daquela noite. O cheiro de lixo úmido dá lugar ao cheiro de óleo de arma e ferro. Estamos em um funil. A única saída é para cima, em direção ao topo da colina. Mas o topo é onde eles estão concentrados. O medo é uma presença física, um animal gelado que se aloja na base do seu estômago e te lembra que você é feito de carne e osso, exatamente como aqueles que querem te destruir. Eu me escondo atrás de um muro de alvenaria mal rebocado. Uma rajada de metralhadora varre a parede acima da minha cabeça, lascas de tijolo voando como estilhaços de granada. Eu não penso, eu ajo. O treinamento assume o comando. Minha mão direita estabiliza o fuzil. A esquerda pressiona o gatilho em rajadas curtas e controladas. Não há espaço para o desperdício. Cada munição é uma vida ou uma morte. O capitão dá uma ordem. Ele quer que a gente avance para flanquear o posto avançado deles. É suicida, mas é a única chance. Eu olho para o meu companheiro e vejo o reflexo do meu próprio terror nos olhos dele.
Ele acena, uma confirmação silenciosa de que estamos juntos até o fim. Nós corremos. O som dos tiros parece uma orquestra caótica, um crescendo que nunca acaba. Sinto algo passar de raspão pelo meu braço, um calor repentino, mas não há tempo para verificar se é sangue ou apenas o impacto da pressão do projétil. O importante é o próximo movimento. A virada que ninguém esperava acontece agora. Um clarão ilumina o beco quando uma granada de luz explode na nossa frente, deixando tudo em branco por um instante eterno. O caos é absoluto, e a confusão é a minha melhor aliada, ou o meu pior inimigo. O zumbido na cabeça é insuportável enquanto recupero a visão. Onde está o capitão? Onde está o resto da equipe? Estou sozinho atrás de uma barricada de pneus e lixo. O inimigo está a menos de 10 metros. Posso ouvir as vozes deles, as risadas nervosas, a troca de informações sobre a nossa posição. É aqui que você entende que a sobrevivência não tem nada a ver com justiça ou moralidade. Tem a ver com quem é mais rápido, quem erra menos, quem consegue manter a calma enquanto o mundo desmorona ao redor. Sinto uma mão no meu ombro e dou um pulo, o dedo quase apertando o gatilho por instinto. É o capitão. Ele está com o rosto sujo de poeira e fuligem. Um corte profundo na testa sangrando sobre o olho esquerdo. Ele não fala nada, apenas aponta para o alto. Eles estão preparando uma armadilha. Eles querem nos atrair com fogo de cobertura para nos levar direto para um ponto de extermínio. É o erro que eles cometeram. Eles acharam que estávamos em pânico, mas nós estamos apenas esperando a brecha. A tensão atinge o pico. A escala de perigo subiu para um nível que eu nunca tinha experimentado em anos de operação. Se eu sobreviver a isso, vou guardar cada detalhe na memória, cada som, cada cheiro, porque isso é o que define quem eu sou. Nós nos levantamos quase ao mesmo tempo. Não é um ataque frontal, é um movimento de pinça. O capitão vai pela esquerda, eu vou pela direita. Os tiros atravessam a escuridão, traçantes cortando o ar como lâminas de luz. Eu vejo um vulto, levanto a arma. O alvo aparece claro por um milésimo de segundo. Eu não sinto ódio, não sinto nada. É apenas mecânica. O alvo cai. Sem tempo para verificar, eu sigo em frente, o fôlego acabando, as pernas queimando como se estivessem cheias de chumbo. Chegamos à laje. É uma mesa de sinuca onde a morte joga sem piedade. O confronto é corpo a corpo, armas sem utilidade, facas e força bruta. É o momento em que a civilização desaparece e o instinto animal assume o controle total. Eu sinto o impacto de um soco no meu rosto, o gosto de cobre na boca, a visão turva de novo. O capitão aparece, uma sombra vingativa, garantindo que o perímetro seja limpo. A luta termina tão rápido quanto começou, deixando apenas o silêncio de novo. Um silêncio que agora cheira a derrota e a fim de linha para alguém. Nós vencemos aquela posição, mas o preço está estampado nos corpos caídos e no meu cansaço profundo. Enquanto a poeira baixa, eu finalmente me permito respirar. Olho para o capitão. Ele está encostado na mureta, olhando para as luzes da cidade lá embaixo, uma visão que parece pertencer a outro mundo, um mundo onde as pessoas dormem sem se preocupar com o que acontece atrás dessas paredes. O que nós acabamos de passar não está nos jornais, não está nos relatórios oficiais. É a realidade nua e crua do que acontece quando o Estado encontra o poder paralelo em um beco sem saída. A pergunta que eu te faço agora, olhando para essa cena de desolação, é: depois de sentir um pouco dessa pressão, você ainda conseguiria ser a mesma pessoa? Você aguentaria o peso de carregar essas escolhas na sua consciência todos os dias? A vida na favela, no meio da guerra urbana, não te oferece respostas. Ela só te oferece mais perguntas sobre o quanto você está disposto a lutar para continuar respirando. Eu olho para o meu fuzil ainda quente e percebo que a missão acabou, mas nada disso realmente termina. Nós voltamos para a base, mas uma parte de mim ficou naquele beco, presa entre a vida e a morte, esperando pelo próximo chamado, pela próxima operação, pelo próximo sinal de que tudo pode recomeçar. O alvorecer começa a atingir o céu de cinza, revelando a extensão do que foi essa operação. O capitão toca meu ombro. Uma despedida silenciosa antes que a gente se separe para os relatórios intermináveis. Não há glória, não há celebração.
Apenas o dever cumprido e a sensação estranha de que você é um sobrevivente em um mundo que não entende o seu esforço. Se você chegou até aqui, você sentiu um fragmento da intensidade que nós vivemos. Mas saiba que do lado de fora das telas, a realidade é muito mais fria e implacável. Eu não sei se você seria capaz de suportar o que eu vi, o que eu fiz e o que eu tive que sacrificar para voltar para casa hoje. A pergunta real não é se você sobreviveria a um tiro, mas se você sobreviveria a si mesmo depois de disparar. Se esta experiência te fez ver o mundo de uma forma diferente, se ela te colocou dentro da pele de quem está na linha de frente e você quer entender mais sobre o que acontece onde a lei é apenas uma sugestão, inscreva-se agora, porque eu ainda tenho muito a mostrar sobre o que ocorre por trás das cortinas desse conflito sem fim. Não se trata apenas de assistir, trata-se de compreender a brutalidade da sobrevivência. Nos vemos na próxima, se você tiver estômago para isso. Lembre-se, na guerra entre o Estado e o crime, o único vencedor é aquele que consegue sair vivo para contar a história. E a sua história está apenas começando a ser escrita através do que você escolhe assistir. Só existe o agora, o próximo passo e o gatilho. Não falhe. O que você viu foi apenas o epílogo de uma noite, a ponta de um iceberg que sangra silenciosamente enquanto a cidade finge dormir sob o conforto de seus lençóis. As luzes da metrópole, vistas lá de cima, do alto do morro, parecem joias espalhadas em um tapete de veludo, mas quem está aqui embaixo sabe que muitas daquelas luzes escondem janelas trancadas, pessoas que não dormem por medo de um bala perdida furar a telha ou de um estrondo metálico anunciar que a invasão começou. Essa é a rotina que ninguém estampa no Jornal da Manhã. A rotina de quem aprendeu a distinguir o som de um fuzil automático de um rojão de festa antes mesmo de completar 10 anos. Você acha que entende a tensão? A tensão é um cheiro. É o cheiro de pólvora misturado com o esgoto a céu aberto, com a umidade das paredes de tijolo aparente e com o suor frio que escorre pela espinha quando você dobra uma esquina e não sabe se encontrará um morador indo trabalhar ou uma patrulha armada até os dentes. Vamos falar sobre o peso do equipamento. O colete balístico, que prometem ser a sua tábua de salvação, é um fardo que molda a sua postura, retira a sua mobilidade e lembra a cada passo que o seu corpo é um alvo. Com o tempo, o peso do aço e da cerâmica se torna parte da sua própria musculatura. Você para de sentir o peso, mas começa a sentir a falta dele quando tira. É estranho, mas quando você finalmente se despe daquela armadura, sente-se exposto, quase nu, como se a sua própria pele não fosse suficiente para conter o que você carrega por dentro. Nas operações noturnas, o silêncio é o seu maior inimigo e o seu maior aliado. O silêncio da favela é traiçoeiro. Ele não é ausência de som, é uma espera. É o silêncio de quem está escondido, vigiando a sua sombra, esperando o momento exato em que você cometerá o erro de pisar em um caco de vidro ou deixar o rádio apitar baixo demais. Cada beco é uma lição de geometria aplicada ao medo. Ângulos mortos, portas que podem ser barricadas, escadarias que se transformam em armadilhas. Nós aprendemos a ler a topografia urbana não por nomes de ruas, mas por zonas de controle. Aqui é território de facção X, ali é área de sombra. Logo adiante é terra de ninguém. A soberania do Estado se dilui conforme a altitude aumenta. Lá embaixo, na avenida principal, a lei parece ter algum sentido. As placas de trânsito fazem sentido. Suba 300 metros e verá que o único código penal vigente é a lei do silêncio. Se você viu, não viu. Se ouviu, não ouviu. Se sabe quem puxou o gatilho, prefere esquecer o nome do atirador antes mesmo de chegar à delegacia? Se é que o desejo de viver ainda fala mais alto do que a busca por uma justiça que nunca chega. E o que acontece com a gente quando o sol finalmente nasce? O capitão fala sobre relatórios, mas o papel é uma fraude. Como você escreve em um formulário padrão, entre linhas cinzentas, o terror de encarar um adolescente de 15 anos que olha para você com a fúria de quem já perdeu tudo o que tinha para perder. Não existe campo para descrever o brilho nos olhos de quem não tem nada a perder.
A burocracia tenta transformar a nossa vivência em estatística, em números que servem para gráficos de produtividade de secretarias de segurança, mas a verdade é que não somos apenas números. Somos o filtro que separa o caos da barbárie total. E esse filtro está ficando saturado. A pergunta que eu te fiz antes, sobre a sobrevivência a si mesmo, não é retórica. É uma ferida aberta. Toda vez que você dispara, uma parte do seu ser é substituída por uma frieza metálica. A primeira vez que você vê um corpo estendido, a primeira vez que o sangue mancha a sua bota, você sente o mundo girar. Você vomita, você treme, você reza, mesmo que nunca tenha sido religioso. Na 10ª vez, você apenas confere se o carregador está cheio. A dessensibilização não é uma escolha, é um mecanismo de defesa. Se você permitisse que cada história, cada rosto e cada lamento entrassem na sua alma, você não teria saúde mental para durar uma única semana. Então nós construímos paredes. Paredes mais grossas do que qualquer blindagem de viatura. Mas essas paredes também nos isolam de quem somos fora daqui. Você volta para casa, beija sua esposa, brinca com seu filho e de repente um barulho de um carro soltando fumaça na rua faz você se jogar no chão da sala de estar antes mesmo de processar o que aconteceu. Sua família olha para você com medo. Eles não entendem que você ainda está operando. O seu cérebro, condicionado a detectar ameaças em milissegundos, não sabe desligar. Você é um estranho dentro do seu próprio lar. Um espectro que vive entre a civilização e a linha de frente. E é por isso que, quando eu digo que você precisa ter estômago, eu estou falando sobre a capacidade de conviver com essa dualidade. De entender que, enquanto você tomava seu café da manhã, alguém estava morrendo por causa de uma disputa de poucos metros de terra batida. O conflito não é sobre drogas, não é apenas sobre poder. É sobre a falha crônica de um sistema que deixou um vácuo de autoridade e permitiu que exércitos paralelos florescessem nas entranhas da cidade. Nós que estamos no meio, somos as peças descartáveis desse xadrez sangrento. Se ganhamos, somos criticados pelo excesso. Se perdemos, somos chamados de incompetentes. Ninguém quer ver o custo real, ninguém quer saber do preço da munição, do reparo das viaturas ou da assistência psicológica que nunca chega. O que importa é a imagem. É o espetáculo da operação bem-sucedida que vai estampar o telejornal das 8 horas, editado para parecer um filme de ação, omitindo a lama, o medo e o desespero de quem não tem para onde correr. Eu convido você a olhar para além do que te mostram. Quando você vir uma notícia sobre uma operação policial, não olhe apenas para o número de presos ou de armas apreendidas. Tente visualizar o cenário. Imagine o cenário que eu descrevi. O peso do colete, o cheiro do ambiente, o silêncio que precede o caos. Tente imaginar o que aquele policial pensou no momento em que a porta foi arrombada. Tente imaginar o que o morador sentiu ao se esconder embaixo da cama enquanto o tiroteio varria a sua sala. A realidade não é preto e branca. Não é mocinho contra bandido. É uma escala cinzenta, um emaranhado de sobreviventes tentando não ser a próxima vítima de um sistema que se alimenta da própria instabilidade. Você quer saber como é o próximo passo? O próximo passo é o treinamento. É a repetição exaustiva da rotina de manutenção. É garantir que cada peça do fuzil esteja lubrificada, que cada cartucho esteja no lugar certo, que a comunicação via rádio seja precisa. A disciplina é o que nos mantém vivos. Sem ela, o medo toma conta e a hesitação é fatal. E eu digo isso porque, na próxima vez, não haverá tempo para explicações. O cenário vai pedir uma reação imediata. E se você estiver comigo, se você quiser continuar acompanhando o que acontece nas sombras deste conflito, você precisa estar preparado para o que virá a seguir. Não se engane. O que eu mostrei foi apenas o começo. Eu vi coisas que a maioria das pessoas prefere ignorar. Eu vi a coragem brotando em lugares onde só deveria existir a derrota. Eu vi o desespero de mães que perdem seus filhos e a crueldade de quem não hesita em usá-los como escudo. O meu papel aqui não é julgar, é relatar. É ser os olhos que vocês não têm e os ouvidos que vocês tapam para evitar o desconforto.
Se você ainda está lendo, é porque algo dentro de você despertou. Uma curiosidade mórbida? Talvez. Ou talvez uma necessidade genuína de entender a engrenagem que move essa máquina de guerra diária. Independentemente da sua motivação, prepare-se. A jornada para entender o abismo não é curta, e o retorno não é garantido para quem decide olhar fundo demais. O dia amanheceu de vez agora. O capitão já sumiu no horizonte. As viaturas estão sendo recolhidas e o cheiro de café passado começa a emanar da copa da base. Um contraste quase ofensivo com o cheiro da morte que ainda carrego nas narinas. Eu me sento, retiro as placas do colete, uma por uma, sentindo o alívio imediato nas costas. Cada placa é um lembrete do que eu impedi de entrar no meu peito. Eu olho para as minhas mãos e percebo que elas ainda tremem um pouco. É o resíduo do adrenalina, o preço do despertar. Mas o dever não termina quando o sol nasce. O relatório está ali, piscando na tela do computador, esperando pelas minhas palavras. E eu preciso escolher cada uma delas com o mesmo cuidado que escolho onde pisar em um terreno minado. Porque no final, a história escrita é a única coisa que resta quando tudo o que sobrou foi o silêncio. Você está pronto para o que vem a seguir? A decisão é sua. O gatilho é seu, a história continua, e quero te ver no próximo vídeo, irmão.